explicar ao Beppe primeiro o que é um fogão solar. O fogão solar é um utensílio que a gente pode utilizar da energia solar para a cocção de alimentos. Então a gente pode utilizar sem gasto de energia ou de gás, por exemplo, e ele é possível de ser utilizado em qualquer residência aqui no país. E é fácil de fazer? É isso que a gente vai fazer, bem simples, porque a gente está usando materiais bem tranquilos de ser encontrados aí no mercado, mas existem fogões mais complexos. Esse que a gente vai fazer é bem tranquilo e qualquer um em casa pode fazer. A gente vai começar primeiro pelos itens que são utilizados aqui no fogão. As duas chapas de papelão, 65 por 90 centímetros, papel alumínio para a parte de reflexão. Vamos utilizar também aqui estilete, fita dupla face, alicates e arames para amarração, lápis, barbante para fazer depois um acabamento final e algumas partes de fixação do forno, um instrumento de ponta aqui para fazer alguns furos, trena e régua para algumas medidas. Aqui vocês vão ver também uma parte que é para envolver uma panela, que seria ou uma envoltória de vidro ou de plástico. Uma panela preta normalmente, um volume de mais ou menos uns 20 litros e cola para alguns acabamentos, retoques finais no forno. A gente vai começar agora a montagem do forno solar. Pegando uma das primeiras chapas, a gente vai fazer a primeira marcação, que é de 25 centímetros em uma das pontas. Marcar aqui 25 centímetros. Na posição que eu marquei aqui os 25 centímetros, vou riscar aqui 25 centímetros também. Venho aqui novamente e marco aqui, confirmo 25 centímetros. Então eu fiz aqui um quadrado. Com essa marcação aqui, a gente vai agora fazer a mesma marcação na segunda chapa. Então a gente vem aqui e faz uma marcação de 25 centímetros aqui e vamos fazer uma outra marcação aqui para a guia e vamos seguir aqui numa linha reta. Isso vai nos ajudar depois a fazer uma outra marcação e uns vincos em uma próxima etapa. Depois de marcado essas duas medidas de 25 centímetros, a gente tem que marcar outras duas medidas de 32,5 centímetros na face oposta aqui da chapa. E nesta outra ponta aqui, vou marcar de novo 32,5. Vou fazer essa mesma marcação de 32,5 na chapa de baixo. Então a gente vai passar agora a fazer uma outra etapa que é um corte que a gente vai precisar posteriormente para algumas outras operações na montagem do forno, tá? Esse corte vai ser feito naquela marcação que nós fizemos inicialmente de 25 centímetros aqui, né, nessa ponta e 25 centímetros aqui. Nesta linha que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer uma dobra para permitir a movimentação dessa peça para posicionamento da panela no forno solar. Então a gente vai passar para a segunda etapa da fabricação do forno, que é a definição de algumas linhas que nós vamos precisar para fazer o vinco e também um posicionamento de fitas dupla face durante a fabricação dele. Então lembrando que a gente fez uma marcação aqui dessa ponta até aqui de 32,5 e daqui desta ponta de 32,5. Vou usar alguma referência, no caso estou usando a própria chapa que eu cortei já, para usar como se fosse uma guia, marcando e faço um risco aqui. Veio na mesma posição e uso essa mesma referência para riscar uma que vem desta ponta aqui até onde aquela outra ponta e faço um novo risco aqui. Ligo essa ponta com essa marcação de 32,5 e faço aqui uma marcação, então, de 3 linhas que a gente vai usar depois para fazer o vínculo e dar o formato no nosso forno, tá certo? Eu vou repetir essa operação na outra chapa, que é a mesma coisa. A gente vai agora fazer a colagem de fitas dupla face. Para essa etapa é bom ter uma pessoa para ajudar, para ficar uma colagem mais adequada. Então eu vou pedir aí o auxílio da professora Márcia, do IAG. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, vamos colar. Lembra daquela marcação que a gente fez de linhas? Aqui nós vamos usar isso como uma nossa referência. Então a gente pega a primeira ponta, nesse ponto aqui, e eu vou usar as linhas que eu marquei anteriormente para fixar a fita. Basicamente fazer um corte aqui para poder fixar aqui. Colocar aqui. Feito isso, a gente vai fazer agora uma passagem de fita pelas laterais. Lembre-se que eu fiz uma linha aqui de 25 centímetros. A gente vai começar a trazer toda ela para cá.
colei em cada uma delas uma fita dupla face e em redor também. Depois, pessoal, que nós vamos colar as folhas de alumínio em cima. Para finalizar, a gente pode também colocar, como vocês estão vendo, eu tenho essa parte aberta aqui que ela vai se movimentar. Então, para fixar o alumínio também aqui, eu vou colocar mais um pedaço de fita aqui, um outro aqui. E agora reparem que eu estou vendo que eu estou colocando, eu vindo até aqui, tá vendo? Ó? Então a gente terminou aqui essa face, essa placa com a colocação das fitas dupla face. A gente vai repetir o processo que nós fizemos nessa placa de baixo. A gente fez a segunda placa, né, de papelão. Esse lado aqui, vocês lembram, na outra placa foi feito um corte, né, aqui de 25 centímetros, aqui também de 25. Então a gente não tem fita nessa parte, então ficou um pouco diferente. Então, pessoal, a gente vai passar agora para a parte que a gente chama de fazer os vincos. Para isso, vocês podem usar várias coisas. Eu vou usar aqui para fazer o vinco, essa outra placa de papelão aqui que eu tinha sobrando. Posiciona o seu acessório para vinco alinhado com esta reta aqui. Então eu tento pegar aqui mais ou menos por baixo e vou levemente forçando, olha. E vai caminhando, ó, com a sua mão, as duas mãos fazendo esse vinco. E nesse caso aqui eu quero chegar a 90 graus. Vou caminhar nos próximos agora. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, a gente já tirou toda a cobertura, né, das duplas faces, das duas placas. A gente vai passar agora a fazer a colagem do alumínio. O que é importante, pessoal? Na hora de posicionamento do alumínio, a gente tem que ter um certo cuidado e tentar fazer com que a colagem seja, primeiro, a gente coloca nas pontas, deixa levantado e aos pouquinhos vai desenrolando o alumínio e posicionando sobre a placa, para evitar que cole antes da gente deixar ele bem esticado. Então a gente já está com as duas placas com o revestimento de alumínio. A próxima etapa agora é fazer algumas furações para amarração e estruturação do forno. Essa parte é importante porque esse posicionamento dos furos é ele que vai determinar essa montagem. Como é que vai funcionar? Lembra, a gente tem uma placa que a gente fez um corte de 25 centímetros, que é essa placa que a gente vai movimentar, tá certo? Essa placa vai ficar nessa posição. A outra placa, vocês lembram, eu tinha um outro vinco que eu dobrei 90 graus aqui, tá certo? Então agora o que vai acontecer? Veja, eu estou posicionando agora essa parte de 90 graus aqui para baixo, abaixo dessa linha aqui. E esse cara vai ficar exatamente a 65 que eu tenho aqui. Então essa é a primeira marcação. Eu vou posicionar esses caras aqui e eu tenho que fazer em cada placa dessa um furo, um do lado do outro. E eu estou usando essa ferramenta para fazer isso. Pode ser uma chave de fenda pontuda ou alguma coisa que tenha mais ou menos aí uns 2, 3 milímetros de diâmetro, tá? Então, eu venho aqui, posicionei com a ponta aqui, eu venho aqui com esse cara aqui e faço uma marcação primeiro, só para eu saber onde que eu vou colocar. Ó. Feita essa marcação, pessoal, eu vou com a mesma ferramenta, vou apertar aqui agora para fazer o furo até o outro lado, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Feito? Aí eu vou fazer a mesma coisa nesse cara aqui, ó. Furo aqui e furo aqui. Com esses 3 furos feitos, a gente vai fazer outros 3 furos, tá, pessoal? Só que aí na marcação desse lado aqui agora. Então, o que vai acontecer? Quando eu for montar o forno, essa parte, essas duas vão se fechar, montando o forno. Então, este lado aqui tem que estar paralelo a este aqui, tá? Então, o que eu vou fazer é justamente isso agora. Eu vou virar e vou colocar esses 2 lados paralelos aqui. Tá certo? Para facilitar a nossa. Então, eu estou virando o forno aqui agora e eu de novo vou fazer a mesma marcação. Olha, estou pondo aqui os 2 lados paralelos, tá? E vou fazer a marcação aqui, ó. 3 furos também. Só a marcação para facilitar para a gente poder ter na mesma posição. Feito esses furos, eu vou agora, faço um furo aqui, faço um furo aqui e um aqui. Com isso, pessoal, a gente consegue fazer a montagem do forno. A gente vai agora nesses furos, utilizando um arame bem fino, fazer algumas amarrações que a gente vai demonstrar em seguida. Para isso, a gente vai precisar de alguns acessórios. O que a gente vai fazer? Pegar esse arame aqui e cortar em pedaços como esse aqui, mais ou menos 5 a 6 centímetros. A ideia agora é a gente juntar as peças que a gente vai montar e fazer a montagem final. Eu tenho aqui, ó, a peça que vai movimentar, a parte que está movimentando,
E tem essa outra aqui, olha, que eu tenho a outra que foi vincada aqui, tá vendo? Então eu tenho que deixar elas nessa posição aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, ó, lembrar, ó, as duas dobram para o mesmo lado, então eu estou na posição correta. O que vai acontecer agora, eu vou pegar esses arames aqui e vou fazer a amarração passando pelo fio. Então, só para demonstrar com um deles, eu venho aqui, olha, passo no arame, no fio que eu já tinha feito, passo no outro aqui, tá certo? E faço a amarração. Estou fazendo aqui, unindo diretamente os dois fios. Eu posso fazer também uma outra forma que é o seguinte, pegar aqui, olha, e juntar e fazer uma amarração aqui, ó, tá? Tô amarrando esse cara, aí eu pego um outro e ponho aqui por esse furo aqui. Então eu consigo agora ter os dois. Faço um outro laço e faço um laço para trás aqui, como se tivesse feito aqui nesse segundo plano aqui, ó. Então eu tenho duas amarrações aqui, o que eu vou fazer? Eu posso juntar esses dois e por trás aqui fazer essa amarração, tá vendo? Então eu junto aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todos esses aqui e vou fazendo isso em cada furo. Então agora eu tenho que montar esses laços em cada furo aqui, tá? Para poder fazer a minha finalização. Então vamos lá. Seis furos, a gente vai precisar de seis desses fios para cada forno. A gente vai fazer agora a montagem final do forno, dobrar o forno dessa forma aqui e vamos fechar aquela face que estava aqui. Finalizar fechando com os arames que já estão posicionados. Finalizar a montagem agora, a gente precisa só de fazer mais um detalhe. Nessa ponta e nessa ponta fazer um furo, que nós precisamos amarrar um barbante para poder fazer a abertura do forno. E agora a gente tem um forno montado, esses barbantes posicionados aqui, que essa superfície que nós estamos aqui vai posicionar a panela, a gente vai abrir em função de uma dimensão que é mais ou menos, aqui a gente olhando para essas duas pontas, em torno de 85 centímetros. E aí posicionamos aí o forno com uma panela aqui para a gente poder fazer algum cozimento. Agora, professor Alberto, o fogão está quase pronto, né? Precisa só montar e a gente vai ver se ele funciona, né? Exatamente, a gente vai agora levar lá na vaso externa, que tem sol aí, para a gente poder colocar uma panela e cozinhar um bolo aí pra gente. Então vamos lá. Então, gente, a gente fez a montagem do forno, agora a gente precisa posicioná-lo corretamente para poder fazer a cocção de uma forma eficiente. Eu tenho um forno aqui, tem alguns blocos de tijolo e concreto que a gente vai usar para posicionar tanto o forno com a panela e também a abertura dele para poder conseguir fazer a cocção corretamente. Então, gente, a gente montou agora o forno, eu posicionei eles de maneira que nessa posição aqui eu estou pegando o sol do meio-dia. O que nós vamos colocar nele agora é uma panela, que a gente já mostrou anteriormente, com uma massa de bolo para fazer o cozimento. No caso dessa massa, num sol aí, começando às 8 da manhã, ele leva mais ou menos umas 2 horas para cozer. Então a gente vai pegar agora a panela e posicionar ele aqui no forno. O assar o forno aqui do bolo é como se fosse na sua casa. Você vai untar a forma e despejar o bolo, fazer a massa antes e despejar como se fosse fazer na sua própria casa. Então a gente vai despejar aqui agora. O que é importante, de novo, panela preta, tá certo? Com uma cobertura transparente. Mas você pode também utilizar aquele saco que vocês usam para fazer cozimento em forno normal. A ideia é posicionar essa panela colocado aqui, de maneira que eu consiga fazer agora o cozimento. Interessante vocês, ao longo do dia, durante o processo de cocção, vocês reposicionarem o forno para seguir o sol e garantir aí a maior eficiência, a maior coleta de raios solares durante o processo de cozimento. Após 2 horas de cocção, a gente vai retirar agora o produto final, que é o bolo. Cuidado que tem que ter que a superfície está um pouco quente, então eventualmente colocar usar luva, mas como o tempo está tranquilo, e aqui que vocês estão vendo é o bolo finalizado para consumo. Vamos instrumentar então o bolo do professor Alberto. Tá joia, gente. Cafezinho. Bolo de laranja. Fogões como esse que você aprendeu a fazer aqui hoje, eles são parte de um trabalho maior, de um projeto da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, que leva ao aprendizado de como fazer esses fogões para comunidades que ainda utilizam o carvão para cozimento. E tenta mudar a maneira dessas comunidades cozinharem, porque a gente sabe que o carvão é muito prejudicial, principalmente para a saúde respiratória.